aí galera, no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês como funcionam os fundos imobiliários, certo? Como que funciona a parte técnica deles, quais são os tipos de fundo imobiliário, como investir neles, quais que são os riscos, como eles pagam os rendimentos, beleza? Depois da intro eu vou estar explicando para vocês, beleza? Beleza, galera. O que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário é um grupo de pessoas que quer investir em um ativo imobiliário, seja ele um ativo de tijolo ou de papel, que eu vou explicar para vocês o que é cada um desses. Esse grupo de pessoas ele vai se juntar e vai ter um gestor por trás disso. No caso, pode ser uma empresa grande, no caso a XP Investimentos, pode ser a BTG Pactual, pode ser a Credit Suisse, pode ser qualquer uma dessas empresas. Tem várias empresas, pode ser só um gestor normal, uma pessoa que tenha a habilidade de fazer isso, esteja habilitado pela CVM para fazer essa gestão. E o que esse grupo de pessoas faz? Eles abrem essas cotas de investimento em um fundo imobiliário, eles vão explicar onde eles querem investir e as pessoas vão lá e investem o dinheiro delas dentro do fundo imobiliário, entendeu? Então, como é que funciona? Por trás de cada fundo vai ter um gestor responsável e provavelmente vai ter uma taxa de administração desse fundo, vai ter uma taxa de... Depende, cada fundo tem um tipo de taxa diferente, pode ser uma taxa só de administração ou esteja administração e rendimento. Se o fundo render mais do que o esperado, o gestor ganha um bônus, tá ligado? Então, existem dois tipos de fundo imobiliário. Eu consideraria três que você consegue achar no mercado. O primeiro tipo é o tijolo, é o mais comum de todos. O fundo de tijolo é tua casa, é um fundo que é físico. Tu vai lá e tu consegue ver o prédio que tu está investindo, entendeu? Então, vamos dar exemplos, shopping centers, hospitais, faculdades, centros de distribuição, tipo da Ambev, que distribui cerveja e tal. Pode ser agências bancárias, pode ser prédios comerciais, pode ser galpões e armazéns. Então, tem vários tipos de fundos imobiliários aí. Tem até um fundo agora, tem até fundo de cemitério, tem fundo de silos de grãos. Então, é bem interessante, é bem diversificada essa área do fundo de tijolos. E o que é importante você analisar nos fundos de tijolo? Que seja um fundo multi-ativos, que tenha mais que um ativo, no caso que tenha, se investe em shopping centers, que tenha mais que um shopping center, quanto mais melhor, porque você vai estar mais diversificado. Que mais? Que seja multi-região, tipo, que não seja na mesma cidade, que não seja no mesmo estado. Vamos supor que esteja ativos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, Pará, que esteja ativos bem diversificados na questão de região e que seja multi-cliente. Então, vamos supor, tem fundos que são multi-região, multi-ativo, mas não são multi-cliente. O que é isso aí? Vamos supor, agências bancárias. O Banco do Brasil ele tem várias agências em todo o Brasil e tem um fundo imobiliário por trás dessas agências que faz a gestão do fundo, entendeu? Mas ele é só um cliente. Se ele resolver sair dessas agências, todas essas agências, esse fundo se vai, entendeu? Se perdeu, entendeu? Então é bem interessante que seja multi-cliente, multi-região e multi-ativo, entendeu? Esses três que é o fundo de tijolo. E qual que é o outro tipo de fundo que eu considero? É o fundo imobiliário de papel. O que é isso? É um fundo que investe em LCI, que eles chamam de CRI, o CRI. Então o LCI é letras de crédito imobiliário e o CRI é certificados de recebíveis imobiliários. São títulos de dívida imobiliária que os fundos compram e pagam os juros que eles recebem para você, ou eles vendem títulos e ganham em cima disso e pagam para você.
E o outro tipo aqui que o pessoal às vezes não considera como um tipo de fundo, mas eu considero como um tipo de fundo, é o fundo de fundos. O que é um fundo de fundos? É um fundo imobiliário que capta investimento de várias pessoas para investir em outros fundos. Então ele é diversificado nessa área. O único problema do fundo de fundos é a questão que você tem uma taxa duplicada nele, entendeu? Você paga esse fundo para gerir outros fundos, e esses outros fundos têm taxa também, tem taxa de administração, taxa de performance, entendeu? Então é uma taxa duplicada, mas o lado positivo disso é que ele é muito diversificado. Se um fundo está indo mal, ele pode vender aquele fundo e adquirir um fundo melhor. Então tem essas possibilidades no fundo de fundo. Então é interessante que tenha pelo menos um ativo fundo de fundos na carteira, apesar de que no futuro pessoas dizem aí que o fundo de fundos vai acabar terminando por causa dessas taxas aí, que essas taxas duplicadas acabam sendo muito altas, mas eu tenho um fundo de fundo na carteira que rende mais que 8% ao ano. Então tá bem bom para mim, tá rendendo mais que alguns fundos imobiliários. Então é bem interessante. Como tu faz para investir num fundo imobiliário? Primeiro, se tu não tem uma conta numa corretora, tu vai escolher uma corretora boa, que é taxa zero para fundos imobiliários, como a Rico, como a Clear, como o Banco Inter. Eles são tudo taxa zero para taxa de corretagem zero para investir em um fundo imobiliário. Depois que tu vai fazer? Vai transferir o dinheiro para tua conta. Depois que tu for aprovado tudo certinho, transfere o dinheiro para tua conta e daí tu vai escolher um fundo imobiliário. Como que tu vai escolher? Você vai começar a pesquisar sobre fundos. Eu vou te passar, vou deixar 2 links na descrição aqui embaixo, 2 links de websites que tem informações sobre vários fundos aí, que é o Funds Explorers e o FIS, que eu já mostrei aqui no canal como que funciona eles, como que faz para tu olhar eles. E daí, depois que você escolher um fundo que é bem bom aí, que é multi-ativo, multi-região e multi-cliente, você pode investir, entendeu? E você vai analisar a rentabilidade, preço sobre valor patrimonial dele, que é o PVP, que se ele está muito alto aí em comparação aos outros fundos que são semelhantes a ele, entendeu? Então, como que funciona a parte de rendimentos do fundo imobiliário? Você pode ter a valorização das cotas, porque o fundo imobiliário é uma renda variável, então essas cotas elas podem subir de preço, como também podem cair. Então, se você escolher um fundo bom, provavelmente ele vai valorizar. Eu fiz um vídeo outro dia mostrando os 2 fundos que mais valorizaram na minha carteira e que eles valorizaram mais de 10% aí em um mês, sabe? Então, é uma valorização muito boa só das cotas. E fora isso, todos os fundos imobiliários são obrigados a pagar 95%, pelo menos 95% do lucro líquido deles aos seus cotistas. Então, vamos supor que ele esteja um lucro líquido de R$ 1.000, ele tem que pagar R$ 950 aos seus cotistas, entendeu? Ele vai dividir esse valor do lucro líquido por todas as cotas que foram emitidas até o momento e vai pagar um valor por cota, entendeu? Então, se você for ver aí nesses sites que eu vou deixar o link na descrição aqui, você vai ver que vai mostrar o dividendo lá dele, que é o dividendo anual, mensal, quanto que ele pagou o último mês, entendeu? Quais que são os riscos de investir em fundos imobiliários? Então, o risco é o mercado, que o mercado pode subir bem, como está indo agora, está subindo, e eu acredito que vai ter uma valorização muito boa nesses próximos anos para os fundos imobiliários. E também pode acontecer de cair. Se o mercado imobiliário está indo mal, ele pode cair. Se o fundo é ruim, ele pode cair, porque é renda variável, então tem esse risco, entendeu? Outro risco é a liquidez. Não adianta você comprar um fundo e quando tu quiser vender não esteja ninguém que queira comprar, entendeu? Por isso que você tem que escolher fundos bons que no futuro, se caso você quiser vender para fazer teu rendimento, para ganhar em cima, ou porque aconteceu uma emergência e tu precisa daquele dinheiro, você precisa ter liquidez. Não adianta você ter e não ter para quem vender, entendeu? Porque essas cotas, tu não pode vender de volta para o gestor desse fundo imobiliário, tu tem que vender para outra pessoa. É assim que funciona no mercado financeiro, entendeu? Se não tiver ninguém para comprar, não adianta tu querer vender. A não ser que tu for vender por um preço muito mais barato, daí vai ter gente para comprar, mas daí tu vai estar perdendo dinheiro, certo? Outro risco dos fundos imobiliários é a vacância. O que é a vacância? Vamos supor, um prédio tem 10 apartamentos
e um deles não está alugado. Então ele tem uma vacância de 10%, que é considerado uma vacância razoável. E abaixo de 10% é uma vacância aceitável. Então você tem que analisar isso também nos fundos de tijolo, que os fundos de tijolo têm essa vacância. Então fique de olho na vacância dos fundos, porque tem fundos aí que tem uma vacância maior que 50%, mais que 20%, que não vão estar trazendo bons resultados aí para ti, e a valorização das cotas não vai acontecer, porque a vacância está muito alta e ele está praticamente perdendo dinheiro para manter esses imóveis, certo? E o outro risco, que é o último risco, é inadimplência. Por isso que você deve avaliar quem que são as empresas ou tipos de pessoas que estão alugando esse imóvel, esse fundo imobiliário, certo? Então, se for multi-cliente, você vai analisar os clientes que estão lá. Se você escolher fundos bons, você vai ver que vai ter empresas grandes como a Renner, a Volkswagen, bancos tipo o Banco do Brasil e tal. Então você tem que analisar os clientes para ver se para te dar passar confiança que eles vão pagar o aluguel, certo? Porque se o cliente não pagar aluguel, o fundo não tem lucro e você não recebe dividendo, então você vai sair no prejuízo, certo? Então é isso aí, galera, sobre fundos imobiliários. Se você tiver mais dúvidas, comenta aqui embaixo, me manda mensagem no meu Instagram, me segue no Instagram. Então, pô, se inscreve no canal aí, deixa seu like para dar uma ajuda, dar uma força aí para mostrar para o YouTube que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E também compartilha com seus amigos aí que têm interesse de saber mais sobre o mercado financeiro e sobre fundos imobiliários, beleza? Então até mais, galera, se vemos e é isso aí.